Olá para você que está aqui mais uma vez conosco no canal do Observatório da Televisão no YouTube para mais um TBT da televisão. Eu sou o Fábio Costa e antes de falar para você qual é o nosso tema de hoje, convido-o, caso você não tenha ainda se inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar as entrevistas, matérias variadas e resgates do passado da nossa TV, como este que a gente faz todas as quintas, tá certo? O nosso assunto de hoje envolve a novela das 9, O Sétimo Guardião, mas por um viés mais curioso. Vira e mexe, essa novela é envolvida em boatos, é bom que se diga, boatos, notícias que consideram a possibilidade, não há nenhuma sentença em relação a isso, que fique claro. No caso da novela ter que sair do ar por causa de questões judiciais que envolvem os seus direitos autorais e o domínio de autor sobre a história que tem sido contada ou que deveria ser contada, enfim... Vamos supor que a TV Globo tivesse que tirar essa novela do ar antes do prazo, numa situação em que a sua sucessora, que por enquanto é Dias Felizes de Valcir Carrasco, ainda não estivesse em condições de estrear, nem gravada estivesse sendo ainda, por exemplo. O que a TV Globo faria numa situação como essa? Bom, a situação mais fácil, a saída mais fácil para a emissora nesse caso seria ocupar o horário temporariamente e durante o menor período de tempo possível com a reprise de algum grande sucesso. Isso já aconteceu e no mesmo horário que hoje nós chamamos de horário das 9, mas por outros motivos. Outra saída seria usarem conteúdos como os hoje apenas restritos ao Globoplay para ganhar tempo até o lançamento de uma produção inédita. Mas em tempos nos quais não havia Globoplay, por que e como a TV Globo usou desse artifício da reprise tapa-buraco? É o nosso assunto de hoje. E, relembrando esses fatos, nós regredimos a 1975. Neste ano, a TV Globo ia lançar, no seu horário das 8 da noite, a novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, no mês de agosto. Mas no dia da estreia, a censura proibiu a exibição da novela, não só às 8 da noite, como estava previsto, mas em qualquer horário. Porque foi alegado que ela difamava a imagem da igreja e difundia maus costumes, maus hábitos, enfim, questões políticas que só foram desvendadas muitos anos depois, e a novela revelou-se não ter nada de mais que ofendesse os seus espectadores, tornando-se um grande sucesso quando foi exibida 10 anos depois, já numa nova versão com outros atores. Mas como foi que a TV Globo, que na época apostava todas as fichas nessa novela que seria a primeira em cores do horário, resolveu a situação de repente se ver sem uma novela para colocar no que já era o seu principal horário, o das 8. Reprisou um grande sucesso, o maior até então, que havia sido Selva de Pedra, de Janete Claire, exibida 3 anos antes, em 1972, enquanto a mesma Janete Claire desenvolvia uma novela inédita que começaria a ser gravada a toque de caixa e ocuparia o horário a partir dali a 3 meses. Pecado Capital, que estreou em novembro de 1975. Selva de Pedra, nessa ocasião, alcançou mais ou menos a mesma audiência ou mais do que na sua primeira exibição. E isso se explica principalmente por 2 motivos. O primeiro é que muita gente não havia acompanhado a novela da primeira vez. E o segundo é que essas pessoas que não acompanharam a novela da primeira vez não necessariamente estavam assistindo programas de outros canais. Elas não tinham televisor em casa. Entre 1970 e 1980, a média de crescimento no número de aparelhos de TV nas casas brasileiras foi de 1 milhão de aparelhos por ano. De cerca de 4 milhões e meio em 1970 para quase 15 milhões em 1980, segundo dados do IBGE. Então, os números de audiência foram muito expressivos e agradaram a emissora, que levou a reprise até por um tempo além do que se esperava quando ela entrou no ar. 2 anos depois, outra novela censurada provocou a criação de um tapa-buraco na grade, dessa vez no horário das 10 da noite. Despedida de Casado, uma novela de Walter Jorge Durst, foi impedida de ir ao ar, na mesma situação de Roque Santeiro, com capítulos já gravados e com uma boa frente de roteiros escritos para que os atores decorassem e os capítulos fossem gravados.
Na ocasião, a TV Globo ocupou o horário com uma reprise de O Bem Amado, de Dias Gomes, que havia sido exibida em 1973 e era um grande sucesso, um marco que fez novamente sucesso nessa reprise e depois numa série que teve 5 temporadas entre 1980 e 1984. Tanto no caso de Roque Santeiro, em 1975, cujo elenco foi aproveitado na novela que a substituiu, Pecado Capital, quanto em Despedida de Casado, os atores foram aproveitados na produção que veio efetivamente a ocupar o horário Nina, que estreou no meio de 1977. Logo depois disso, entre o final do horário das 10, no começo de 1979, quando chegou ao fim outra novela de Dias Gomes, Sinal de Alerta, e a implantação das séries brasileiras, que eram uma grande novidade e só ocorreriam em maio de 1979, o horário das 10, para manter o público ligado e aquecer as turbinas, reprisou Gabriela, uma adaptação do romance de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, feita por Walter George Dust em 1975 e que na época já era um grande marco da televisão, lançou Sônia Braga ao estrelato no seu papel título e tinha um elenco irrepreensível com grandes destaques para José Wilker, Nívia Maria, Armando Bogos, Elizabeth Savala e, claro, Paulo Gracindo. Em 1983, um infortúnio muito grande acometeu o horário das 8 da TV Globo. Jardel Filho, que interpretava o personagem principal da novela das 8, Sol de Verão, de Manuel Carlos, faleceu após sofrer um infarte no domingo de carnaval daquele ano. A novela teve que prosseguir, mas não conseguiu durar muito tempo porque tanto seu autor, Manuel Carlos, que não se sentiu mais em condições de escrevê-la, quanto seu colega que o substituiu nessa tarefa, Lauro César Muniz, consideraram que a novela não tinha condições de permanecer no ar por mais do que 3 ou 4 semanas naquelas circunstâncias. Então, como a novela substituta de Gilberto Braga, Louco Amor, ainda não estava em condições de estrear, o que aconteceu foi que a TV Globo ocupou o horário durante 5 semanas com um compacto da novela O Casarão, que é de autoria de Lauro César Muniz e havia sido exibida em 1976. O Casarão, nós já falamos dela num dos nossos TBTs, ela tem uma curiosidade muito interessante acerca da sua narrativa, porque ela mescla épocas e o que a gente pergunta, o que será que vai acontecer, era trocado para como ou por que isso aconteceu na trajetória de vida daqueles personagens. Depois da exibição em compacto de O Casarão, no dia 11 de abril de 1983, lançou-se então uma nova novela, que foi Louco Amor. Em 1996, a escritora Glória Pérez havia combinado com a TV Globo um determinado número de capítulos para sua novela que estava em cartaz, Explode Coração, recentemente reprisada pelo canal Viva, e que falava do conflito entre tradições antigas e as modernidades, unia seu casal protagonista pela internet, quando muita gente achava que aquilo era uma loucura, uma ficção absoluta, uma cigana presa a tradições e preconceitos e um empresário conectado com interesses do mundo político e econômico que se cruzavam e se apaixonavam. Pois muito bem, essa novela terminou em 3 de maio de 1996. Terminaria algumas semanas depois, se dependesse da emissora. Mas a autora, Glória Pérez, precisava se desincumbir da tarefa a tempo de poder se dedicar única e exclusivamente ao julgamento dos assassinos da sua filha Daniela Pérez, que foi assassinada em 1992, no finzinho do ano. Por conta disso, ela não pôde atender a necessidade da emissora de esticar a novela por algumas semanas após alguns problemas de produção dos capítulos iniciais da novela que seria sua substituta, O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa. Por essa razão, o horário foi ocupado durante 6 semanas por O Fim do Mundo, de Dias Gomes. O Fim do Mundo foi pensada e produzida como uma minissérie para ocupar a faixa das 10h30 da noite, mas foi exibida como uma supernovela em 35 capítulos, como dizia as suas chamadas de estreia, para tapar esse buraco. E, por último, mas não menos importante, uma reprise que aconteceu no horário das 6 em 1986. No final daquele ano, o Sindicato dos Artistas e Técnicos envolvidos com a produção de telenovelas
tinham problemas de questões trabalhistas com a TV Globo e se recusavam a gravar mais horas por dia do que o determinado pela lei. Então, isso acarretou problemas para manter 3 novelas inéditas no ar, a das 6, a das 7 e a das 8. Então, enquanto esses problemas eram sanados entre as partes, o horário das 6 foi temporariamente desativado no mês de novembro, quando terminou a novela Sim a Moça, de Benedito Rui Barbosa, baseada num romance homônimo de Maria Dezone Pacheco Fernandes. E entre o final de Sim a Moça e a estreia de Direito de Amar, em fevereiro de 87, foi exibida uma versão em compacto da novela Locomotivas, de Cassiano Gabos Mendes, que havia sido um grande sucesso no horário das 7, em 1977. Foi a primeira novela em cores desse horário e foi uma das maiores audiências do horário em toda a década e também em todos os tempos, protagonizada por Araciba Labanian, Valmor Chagas e Lucélia Santos. Ainda a mesma Lucélia Santos esteve envolvida numa outra questão de tapa-buraco por motivos alheios à vontade da emissora. No final de 1979, a novela Cabocla, de Benedito Rui Barbosa, baseada num romance de Ribeiro Couto, teria que ser esticada porque a sua sucessora, Olhai os Lírios do Campo, baseada na obra de Érico Veríssimo e que era escrita por Geraldo Vietri, não ia poder estrear a tempo, em dezembro de 79. Mas o autor Benedito Rui Barbosa não podia esticá-la além do previsto porque já estava com um compromisso firmado com a TV Bandeirantes. Por essa razão, no final de 79 até o começo de 80, o horário das 6 foi ocupado por uma reprise de um dos seus maiores clássicos, Escrava Isaura, cuja protagonista é Lucélia. Bom, hoje, provavelmente, uma novela que ocuparia o horário das 9 num eventual e distante caso de ter que reprisarem algo, seria Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, que nos últimos anos foi o maior sucesso da emissora no gênero. Mas será que em 2018, quase 2019, a TV Globo recorreria a um expediente como esse para tapar um buraco, ainda que por um motivo que ela não decide sozinha? Seria o caso de nós termos que ver para crer. E eu espero que a novela não precise sair do ar e contorne todos os problemas para que nós consigamos acompanhar a história como ela tem que ser. Na próxima semana nós temos um novo encontro. Volto a dizer, inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E um abraço. Tchau!